Semana da Geologia, ela é um evento organizado pelos estudantes do curso de Geologia da UFMG, pelos estudantes do curso de Engenharia de Minas e pelas entidades do CPGEL e da Minas Júnior. Esse ano, o tema da Semana da Geologia é a Geologia do Quadrilátero Ferrífero, Contribuições, Impactos e Desafios, cinquentenário do mapeamento USGS da NPM, 1969. O nosso evento está contando esse ano com 8 minicursos, 21 palestras, que pela nossa equipe de infraestrutura tem monitorado, já estamos com mais de 1.500 inscritos ao longo das 21 palestras. Como eu havia dito, né, a organização é feita pelo CPGEL e pela Minas Júnior. E é importante também para a gente destacar os nossos patrocinadores. Bom, eu vou tentando gastar um pouco do Gogó. Os nossos patrocinadores são da Cota Diamante, a BNA Mine Solutions, detentora do software da Macromine, a licença do software do Brasil, a Datamine, Em termos de patrocinador cota ouro, nós temos a Amarelo Gold, o Jazida, a Anglo Gold e a Ashanti. O patrocínio prata ficou com a SBG. O Singel é um dos nossos patrocinadores bronze. Além disso, nós contamos também com o apoio de todas essas entidades, a CPRM, o SGS, o CPMTC, o CDTN, o IGC, o FMG SEG Student Chapter, HB Minerais e a BMGEL. A palestra desse momento vai ser realizada pela... Cadê o papel da palestra? Eu acho que desse mesmo. Não sabe. Bom, eu vou passar a palavra então para a palestrante Rafaela Baldi. A palestra intitulada como Panorama das Rupturas de Barragens. Uma salva de palmas para a Rafaela. Bom, já que sumiu o papel, né, eu mesmo represento. Meu nome é Rafaela, eu sou engenheira geotécnica, eu formei aqui na UFMG há 13 anos atrás, fiz engenharia civil e depois fiz mestrado em geotecnia, fiz doutorado em geotecnia e agora estou encarando um pós-doc aí em geotecnia também. Então tem mais ou menos 18 anos que eu trabalho com geotecnia e nessa área de barragens. E aí eu tive aqui na edição passada falando sobre plano de ação emergencial e dessa vez eu trouxe um pouco do histórico de rupturas de barragem que a gente tem aí ao longo dos anos e no mundo todo, para a gente tentar entender aí o que está acontecendo e tirar um pouco dos mitos em cima dessas rupturas. Vamos que passa aqui? Na frente? Atrás? Quando a gente fala de ruptura de barragem e a gente está dentro de uma academia, é importante a gente entender que barragem é uma construção feita com material natural. A gente trabalha solo que vem de decomposição de rochas, os dois são naturalmente entregues para a gente aí, para que a gente faça algum estudo, faça alguma compactação e trabalhe com estabilidade. Isso faz com que a vida da gente seja um pouco mais difícil, porque esse material, como ele é natural, ele se apresenta de diferentes formas. Ele tem vários pesos específicos, ele tem vários índices de coesão, vários índices de atrito, ele compactado de um jeito, ele seca de outro, ele saturado tem outra performance. Então é um material que exige da gente muito estudo, e estudo contínuo.
Se a gente faz uma construção hoje, daqui uma semana, daqui um mês, ela tem uma outra configuração. E aí essa naturalidade do material vai sendo alterada ao longo do tempo. Por isso que trabalhar com material natural é complicado, porque a gente não consegue ficar sossegado. O tempo inteiro você precisa ver o que aconteceu em relação à sobrecarga, o que aconteceu em relação à solicitação. E quando a gente fala de barragem, o assunto é um pouquinho mais delicado, porque é uma estrutura imensa, que a gente deixa exposta às condições climáticas, então chove na barragem, venta na barragem, tem terremoto na barragem. E além disso, quando a gente fala de barragem de rejeito, a gente joga um treco lá dentro que de vez em quando muda em relação à produtividade mineral que a gente tem. Então é uma estrutura extremamente complexa, de dimensionamento não muito difícil, mas de acompanhamento estrutural, né? Acompanhamento de estabilidade, bem cheio de variável. Por isso que a gente tem que ficar um pouquinho esperto quando a gente fala aí de barragem. E barragem cai. E quando ela cai, é porque a gente deixou de fazer alguma coisa. Foi negligenciada alguma etapa no projeto, na construção, na operação, no monitoramento. Alguém deixou de fazer alguma coisa. Porque se as variáveis forem mapeadas e forem controladas, a gente não consegue dizer que isso rompe. Então, ruptura de barragem é associada a erro. Erro técnico, porque aquilo é uma conta. É uma matemática e uma física muito bem definida. E para ela chegar no ponto do colapso aí, alguém foi dando bobeira aí ao longo da vida útil, ou até, né, no meio do caminho aí, antes da gente exaurir a capacidade da barragem. Então, quando a gente fala de ruptura, né, tá na moda falar de barragem, né? A gente tem 2 acidentes, que não pode chamar de acidente porque isso é uma negligência, então isso é uma ruptura. 2 rupturas popstar aí que a gente viveu elas muito, muito de perto e que deixou a gente com o filme muito queimado fora, né? Eu trabalho muito fora do Brasil e é vergonhoso a gente que vai estudar fora chegar lá fora e ver que o povo acha que a gente aqui não sabe nada, porque a gente sabe. Na verdade, a pressão aqui é uma pressão de mercado, para a gente fazer as coisas correndo de qualquer jeito. Mas, tecnicamente, a gente é bom. O que a gente precisa parar de ser é negligente. Ficar aceitando essa pressão aí de mercado e trabalhando de qualquer jeito. Porque se a gente fizer isso, olha o que acontece. E olha como que a gente fica sendo visto lá fora. Quando a gente levanta essa estatística de rupturas, a gente tem aí até 2014, e aí 2014 porque é o histórico consolidado que a gente tem, que ocorriam 3 falhas a cada 2 anos. Se a gente trouxer esse levantamento até o ano de 2019, a taxa continua a mesma. Isso desde 1900. Então, desde 1900 que a gente assume 3 barragens aí caindo a cada 2 anos. E o que acontece com o avanço tecnológico? Eu acho que de 1900 para 2019 a gente mudou um bocado, né? Tem mais coisa acontecendo, tem mais tecnologia. Mas por que a taxa de ruptura continua sendo a mesma? Os relatórios de investigação, vocês vão ver aí, eu trouxe hoje 32 relatos de ruptura de barragem. Vocês vão ver que a maioria tem uma base de dados muito reduzida. Quando a barragem cai, devia ser o momento da gente querer estudar aquilo e entender por que caiu. Porque se a gente entende por que caiu, a gente vai ter um case e quando a gente vai fazer uma outra coisa parecida, a gente sabe o que leva à ruptura. Mas quando ela cai, o que é a primeira coisa que a gente faz? Pega os dados e some com eles. Para ninguém achar culpado, para ninguém ir preso, para ninguém pagar multa. Então, as bases de dados de investigação de ruptura ainda são muito reduzidas. E com isso, a gente não consegue nem entender o que a gente fez de errado. E continua com a presunção de que a gente sabe fazer tudo. E aí, quando a barragem cai, é fácil de falar. Choveu, né? Terremoto, foi alguma operação equivocada, foi algum desvio de conduta. Caiu porque a gente deixou cair. Não tem outra coisa para falar. Nós vamos ver aqui que todos os gatilhos de ruptura ou estão ligados a problemas estruturais, e aí a geologia lindamente aí com os mapeamentos de fundação, com especificação de sondagem, caracterização de material, tem muita barragem que foi para o chão por conta de fundação desconhecida. Ou por processo de piping, que é quando a gente tem excesso de poropressão dentro do maciço. O maciço é compactado para a água entrar o mínimo possível, mas se ela entrar, ela sair.
porque se ela ficar lá dentro do maciço, ela começa a pressionar os grãos e gera poropressão. Se tem pressão dentro de um maciço, ela vai procurar um lugar para sair. Na hora que ela acha o lugar, ela abre uma brecha, que é um cânula, que é um caminho de percolação. E quando ela abre a brecha, ela consegue ampliar essa seção e aí a gente tem uma ruptura. E o terceiro modo que a gente considera são os galgamentos. Quando o estudo hidrológico é mal feito, e aí eu não considero um volume de amortecimento dentro do reservatório, aí vem uma chuva aí meio zangada e essa chuva passa por cima da barragem. E aí a barragem tem uma falha também. Então, basicamente, acontece um desses três tipos. Problema estrutural, problema de pipe, que é problema de caracterização de material também, e lançamento no reservatório, e problema de galgamento, que é estudo hidrológico. Quando a gente fala desses problemas, vocês vão ver aí o tanto de lição que a gente tem para aprender com as coisas que caíram, principalmente com as que caíram aqui perto da gente. Então, é importante a gente fazer essa meia-culpa, de tentar entender por que cai, porque se a gente não conseguir estudar muito a fundo quais são esses problemas, a gente vai continuar aí pensando que a gente é muito bom em fazer tudo e que não precisa dos outros para ajudar a gente. Então, o primeiro case que tem aí é a ruptura de Salt Fork, que aconteceu em 89. Ela foi conhecida como inundação de Johnstown, na Pensilvânia. Era uma barragem em solo, sem projeto, e ela era basicamente utilizada para fins de pesca. Ela tinha 13 milhões de metros cúbicos e nos relatos, não tem nenhum dado de manutenção. Ela foi construída e esquecida por lá. E a chuva, o volume de chuva não era comportado pelo vertedouro. Quando a gente dimensiona vertedouro, o vertedouro pode receber chuva máxima de projeto de 500 anos, de 1.000 anos e de 10.000 anos. O que é isso? São pacotinhos de dados. É óbvio que se eu tenho um pacotinho de dados de 10.000 anos, eu tenho mais dados. Então, na hora que eu dimensiono o meu vertedouro, ele vai ser um pouco maior, porque é sabido que pode vir uma chuva maior. O de 1.000 anos é menos dados, e o de 500 anos é menos dados. Se eu vou dimensionar uma barragem que vai durar 50 anos, eu vou utilizar 500 anos? Não, porque se no meio do caminho vir uma década milenar que é de 10.000 anos, eu chego muito fácil no galgamento. Então, essas diretrizes de projeto aí precisam ser muito bem estabelecidas quando a gente opta o tipo de estrutura que a gente vai construir. Quando ela rompeu, desceu 20 milhões de toneladas, é mais ou menos aí o mesmo volume que tinha no rio Mississippi, uma onda de 12 metros de altura com uma velocidade de 50 quilômetros, e foram 2.200 pessoas que foram embora com essa ruptura. Aqui é possível ver a seção onde a barragem era instalada, e aqui a inundação que aconteceu no Vale de Jusante. Depois veio São Francis, em 28. São Francis era uma barragem que fazia parte de um sistema de aqueduto, lá em Los Angeles. A cidade de Los Angeles e a maioria das cidades dos Estados Unidos tem problema de abastecimento, então eles têm que buscar água nos canyons, que são mais afastados. Eles foram pioneiros nessa montagem de aquedutos para poder transportar água. E de períodos em períodos, de tempo em tempo, lá eles tinham que construir barragem para poder armazenar, inclusive a água de chuva, para não ter problema de escassez. Então, a barragem de São Francis foi uma dessas pertencentes do sistema de aqueduto. Ela foi construída em 24 e 26 e rompeu em 28, ela tinha só 4 anos de construção. Era uma barragem de concreto, gravidade. Barragem de concreto, gravidade, é aquela que o próprio peso segura a estrutura, ela não tem nenhuma unidade de reforço. Na investigação, o que a gente entende? Ela tinha 56 metros de altura e aí ela foi alteada, foi crescida mais 3 metros sem projeto. Acharam que poderiam subir mais 3 metros de concreto em cima da barragem sem verificar a fundação e sem verificar estabilidade de ombreira, que são as laterais que seguram a barragem. Com isso, tem vários registros de trincas e fissuras quando eles foram enchendo a barragem. E tem um muito interessante que o cara que projetou essa barragem aí conta, um manuscrito, que ele conta que num determinado período lá de uma trinca, ele pegou carvalho, que é madeira, na floresta, triturou e misturou com cimento para tampar a fissura.
Bom, eu não sei até que ponto, né? Madeira é bom para segurar a fissura, mas para segurar a fissura de barragem de concreto com água, isso é muito fácil de a gente entender que não dá certo. Então, ok que ele estava em 28, que não tinha tanta tecnologia, mas pelo amor de Deus, né? A árvore ainda é uma coisa muito absurda. Mas, enfim, tem vários registros aí de surgência. Surgência é água que brota na cara da barragem, ou na ombreira, ou na fundação, de lugar que ela não tinha que aparecer. A água na barragem foi feita para entrar no filtro, sair no tapete e aparecer lá embaixo. Ela não pode ficar aparecendo na cara da barragem, não. E quando ela aparece, ela chama surgência. Surgência é o início da formação do piping, desse cânula dentro da barragem. E tem vários registros de surgência, tanto na ombreira esquerda quanto na ombreira direita. O vazamento mais considerável aconteceu na ombreira esquerda, particularmente no ponto do contato com a fundação. A ombreira direita era de xisto. Xisto, você sabe, né? Geólogo sabe mais do que eu, que é uma porcaria em termos de resistência, principalmente quando a gente aplica carga no plano de fraturamento, que ele se abre, e aí a gente consegue recarregar ele muito fácil com água. E aí, como a barragem era gravidade, na hora que ela teve problema de surgência na ombreira esquerda, e quando essa surgência pressionou a barragem no xisto da ombreira direita, o xisto abriu e a água começou a pressurizar a barragem na ombreira esquerda também. Então, foi uma barragem que ficou pressionada nas duas laterais. Se a gente pressiona uma barragem de concreto, o concreto tende a devolver esse esforço, ação e reação. E quando ele devolveu o esforço, ele rompeu as duas ombreiras. O esvaziamento do reservatório, que era de 47 milhões de metros cúbicos, foi em 70 minutos, com um peso aí aproximado de 10 mil toneladas em 1,2 quilômetros de vale, com uma onda aí de 37 metros de altura, com 431 pessoas vitimizadas. O interessante é que quando a gente vê os restos, isso aqui não existe mais não, que eles demoliram porque o povo ficava indo lá tentando pegar pedaços para guardar de lembrança. Mas você vê aqui, ó, que acabou exatamente nas laterais, nas pressões que aconteceram nas ombreiras. E eles chamaram por muito tempo isso aqui de alápide, porque ficou exatamente a seção central da barragem em pé, para a gente poder dizer com muita propriedade que a ruptura veio de problema na ombreira. Depois a gente começa a aparecer no cenário aí, em 54, com a barragem da Pampulha. Ela foi inaugurada em 38, ampliada em 43 e a ruptura dela foi em 54. Ela é uma barragem de solo com a face de concreto e a gente usa ela para acumulação de água. Ela tem 20 metros de altura. Até hoje ela tem problema estrutural. De vez em quando você pode dar uma olhada lá, que tem gente andando lá, furando. Agora está fazendo sondagem. Agora que a prefeitura viu que tem que fazer furo lá para tirar parâmetro, porque senão a gente vai continuar sem entender o que acontece lá. Os dois projetistas daquela barragem são dois geólogos antigos aí. E às vezes a gente senta para conversar com eles, um fala uma coisa, o outro fala outra. Não tem nada escrito. Então ninguém sabe como é que construiu essa encrenca, não. A gente sabe que ela tem problema. E na hora que ela aparece com um problema maior, a gente tenta consertar, que é a única coisa que dá para fazer. Mas nessa época aí, o que aconteceu? Ela tinha um vertedouro que chama tulipa. O vertedouro tulipa é uma estrutura que vem dentro do reservatório e passa no meio do maciço para tirar a água. Ou seja, uma porcaria. Porque se esse tubo rompe, eu estou dentro do meu maciço. E a tubulação era de 60, e aí alguém decidiu reduzir 60 para 20 exatamente dentro do maciço. E aí, quando o volume de água aumentou, como é que uma água entende que ela tem 60 e tem que passar por 20? Ela vai pressurizada. E quando ela passou pressurizada, ela rompeu o tubo e, consequentemente, abriu uma brecha na barragem. Aqui foi quando a gente teve a primeira notícia de um plano de evacuação. Não existia legislação para obrigar as pessoas a serem evacuadas, mas começaram a noticiar na rádio, todo mundo saiu, então ninguém morreu. Mas o volume desceu um pouco lá no Vale do Jusante, que é a área do que a gente conhece aqui como a área do aeroporto. Ela foi reconstruída em 58 e até hoje a gente está tentando melhorar ela aí. Então aqui era a barragem íntegra, aqui a brecha que abriu, esse aqui era o tulipa, o tubo passa por aqui e vem por dentro do maciço, sai aqui embaixo. E quando ela rompeu o tubo, levou essa parte da seção junto com ela. Em 59 a gente tem Malpasset, em Cannes, lá no sul da França.
Era uma barragem de concreto também, construída em 54, então de 54 para 59, para acumulação de água. Ela tinha 66 metros de altura, 6,8 metros de espessura, o que é bem considerável. E por conta das fortes chuvas que aconteceram aí na região, a gente teve também uma ruptura na ombreira, que era a ruptura na ombreira esquerda. Ruptura de ombreira no contato com fundação. Quem que era a fundação? Era uma fundação de gneiss, toda fraturada. Como é que você me sobra uma barragem numa fundação de gneiss, né? Abertura também muito fácil ali quando você tem carregamento. Desceu 50 milhões de metros cúbicos, 421 vítimas, e a maioria das vítimas aí foi por conta de precariedade de acesso. Quando a gente instala barragem, principalmente de rejeito, fica no meio do nada, e fica no vale. E aí o povo curte morar lá debaixo da barragem. E quando tem essas rupturas, é difícil mesmo de tirar, principalmente quando está muito afastado, porque os planos de fuga, de evacuação, não são muito bem delimitados. É o que tem sido mudado aí desde a lei de 2010, mas que aos trancos e barrancos ainda não conseguiu ser implementado. Nós temos 9 anos aí de Política Nacional de Segurança de Barragens, que já era para ter melhorado muita coisa, mas a gente está vendo aí que melhorou muito não, né? Então a gente ainda fica vendo essas coisas acontecendo. Aqui era a barragem arqueada de concreto e a ruptura que aconteceu na ombreira, descaracterizando toda a estrutura e o volume passando pela barragem. Voltamos aí para as notícias com Orosi em 60. Orosi é um município a 450 quilômetros de Fortaleza. O rompimento foi durante a construção. Eles estavam construindo a barragem aí no meio do caminho, ela desceu. Ela já foi reconstruída e ela existe até hoje, bem estável até. Ela era de solo compactado, de 30 metros de altura. E o problema que teve aí foi que compactaram durante o período chuvoso. O que é compactação? É você arrumar um tantinho de água para jogar no solo e na hora que você apertar aquilo ficar estável. Se eu jogo pouca água, não gruda, e se eu jogo muita água, vira um lamaçal, vira um borrachudo. Como que você trabalha a compactação de barragem no meio do período chuvoso? Você está caçando uma confusão, porque não tem outra explicação. E aí, no meio do caminho, a barragem saturou excessivamente e com a recarga do reservatório, ela foi empurrada e desceu para o Vale Jusante. Também não tiveram registros de vítimas fatais, mas muita gente ficou sem casa. E as vítimas foram indenizadas aí 10 meses após a ruptura. Olha que isso em 60. Nós estamos em 2019, né? 2015 a gente levou um povo embora aí, né? E até hoje a coisa não mudou muito. Aqui é o reservatório da barragem. A água passou aqui por cima do período construtivo. Na hora que passou, abriu-se uma brecha. Essa aqui é a foto lá do Vale de Jusante. Vaiões 63, em Veneza, numa cidadezinha que chama Langarone. Ela foi construída, final de construção em 60, e era para acumulação de água. Era uma barragem de concreto arqueada e com arco duplo. Ela tinha 262 metros de altura. Já tinha sido mapeado vários deslizamentos nos taludes dentro do reservatório. Era antigo esse problema de deslizamento. Em novembro de 60, teve um deslizamento sem maiores danos. Em novembro de 62, o movimento dos deslizamentos provocou mudança no comportamento de ocupação do reservatório. Em 9 de outubro de 63, um grande deslizamento aconteceu no reservatório e desceu 2 vezes o volume de material que tinha dentro do reservatório. Na hora que esse material caiu no reservatório, espremeu a barragem lá e todo mundo desceu. Já era sabido desde o projeto que tinha instabilidade de talude em reservatório. Então, por que você não fez algum trabalho de contenção? Você estava esperando mesmo acontecer alguma coisa. Então, erro clássico aí de projeto. E essa ruptura criou tremores até em Viena e Bruxelas, de tão forte que foi a intensidade desse despejo. Desceu 170 milhões, a estrutura ela está íntegra até hoje, o que mostra que não é um problema estrutural, é um problema de reservação. Ela sofreu um galgamento, 2.600 vítimas, e em 69 foi todo mundo preso. Eles ficaram presos por 21 anos. Ficaram presos mesmo. Não é igual aqui que a gente prende, deixa pra casa, não sei o que não. Lá ficaram presos por conta dessa ruptura.
Aqui é a barragem, ó, isso aqui é uma ampliação do vale, a barragem está aqui, isso aqui foi depois da ruptura, essa parte aqui toda que desceu, e este é o reservatório revirado que passou aqui por cima da barragem. E esse aqui, o Vale Jusante. Baldwin Hills, em 63, na Califórnia, rompeu em dezembro, ela foi construída em 51, e eu gosto muito dessa aqui, que quem projetou essa barragem foi um cara que chama Ralph Proctor. Proctor é o cara que fez ensaio de compactação. A gente estuda compactação com a metodologia dele, ou seja, ele também jogou barragem para o chão. E aí essa estrutura tinha 30 metros de altura, problema de ruptura, falha geológica, que foi pressurizada por conta de extração de petróleo. Essa era uma região cheia de buraco, por conta de extração petrolífera. E aí, quando você monta uma barragem e enche ela de água, a água vai procurar ir para o caminho onde ela tem menos pressão. Qual que é o caminho que ela tem menos pressão? Os buracos da extração de petróleo. E aí, quando ela começa a entrar nos buracos, ela fica confinada, pressurizada e começa a espremer todo mundo. Nesse caso aí, todo mundo era barragem. E aí, na hora que ela passou na fundação, não tinha um sistema de impermeabilização muito bom, e aí o solo da fundação foi erodido e a barragem foi embora como um todo. 946 metros cúbicos, 5 vítimas fatais, e essa ruptura aí subsidiou muito estudo para mudança de concepção de projeto. Principalmente os estudos do Proctor, que não adianta compactar. Compactar é maravilhoso, mas você tem que compactar e pregar ela em algum lugar. Porque se você deixa ela compactada e solta, na hora que vir um carregamento aqui, a compactação é desfeita muito rapidamente. Aqui é Baldwin Hills, o reservatório. Aqui foi a brecha que foi aberta. Isso aqui no final da ruptura, como que ela ficou, completamente esvaziada. Van Norman, em 71, também fazia parte daqueles aquedutos lá, igual a de São Francisco. Foi construída uma parte dela em 18 e uma outra parte em 21. Ela era de solo com faixa de concreto. Rompeu durante um terremoto, que foi o terremoto de Silmar. Quando veio o terremoto, ela não estava preparada para segurar esse tremor. Porque não é que tem terremoto que ela cai, você tem que saber quantificar o tremor. Quando você sabe que tem tremor, você prega ela de um outro jeito naquele local, para ela segurar a vibração. Até mesmo porque, né, isso não é novidade. Barragem de rejeito está enfiada dentro de mina. E eu acho que a gente detona a mina para tirar material. Então, isso é um tremor, que é um tremor que a gente provoca. Então, por isso que a gente sabe quantificar isso muito bem. Não tem muito registro de volume nem de vítimas fatais, mas a parede de concreto desplacou nessa vibrada e quando ela desplacou, ela perdeu resistência e desceu. Aqui era a cara da barragem que desplacou. Esse aqui é o tulipa, tá vendo? Ele é uma estrutura igual da Pampulha, é uma estrutura, na hora que isso aqui enche de água, a água para não passar aqui em cima, passa aqui dentro e vaza pelo maciço. Olha o que é o tamanho do vertedor e o tamanho do reservatório. Dá para ver que isso aí não é um negócio muito legal, né, de fazer. Isso que a gente gosta de fazer canal aberto, para a água vir, passar e não dar problema para a gente. O tanque 3 da Pitson Cove, em 72, isso foi na Virgínia, ele rompeu em fevereiro. Ela tem relato de inspeção aí 4 dias antes da ruptura, e o cara que fez essa inspeção escreve, né, que ele atesta por Deus que a barragem é instável. Deus não é projetista de barragem, não. Ele não pode levar, nem ele, nem São Pedro. São pessoas que a gente não pode ficar esperando e que ajudam na hora que tem problema, não. Mas ele escreveu isso no depoimento dele. Ela tinha 15 metros de altura e o rompimento que aconteceu foi uma falha que a gente chama de falha tecnológica. Essa estrutura, ela era apoiada no local e ela tinha vários instrumentos monitorando percolação de água. E aí esses instrumentos não tinham manutenção e eles davam uma leitura equivocada. E aí o cara achava que não tinha problema, quando na verdade era um instrumento que não estava funcionando. Foi uma das rupturas mais caras dos Estados Unidos aí, em termos de indenização, 50 milhões em reparos, 125 vítimas, e foi a responsável por alterar toda a legislação americana de construção de barragem. Vocês vão ver que daqui para frente, quando cai, alguém vai lá e conserta a legislação.
aprende, faz uma legislação melhor. E aí o registro posterior já é um registro melhorado. A gente jogou fundão no chão, jogou brumadinho no chão e daqui a pouco vai jogar outro, porque a gente não mudou ainda essa legislação. A gente não tem uma diretriz de projeto exigindo que o projeto seja A ou B ou C melhorado. Então, cada um faz projeto aí de um jeito. Esse aqui era o tanque da Pitson, que rompeu foi o terceiro. Quando ele rompeu o 2 e 1 por cascata. Isso aqui é o que restou do tanque na descida. Machu, em 74, na Índia. Essa aí é horrorosa. Ela foi construída em 72, tinha 23 metros de altura, ou seja, uma estrutura não muito grande, mas o vertedouro dela era bonito, escoava 5.000 metros cúbicos por segundo. 1 metro cúbico, para vocês terem noção de volume. Quando choveu, o vertedouro passou a verter 16.000, 3 vezes mais do que era o volume dele de projeto, e aí não tinha como ele segurar mesmo essa bronca. Ele foi mal projetado, e aí quando veio a chuva excessiva, teve ruptura do vertedouro e colapso da estrutura como um todo. E saiu lambendo todo mundo que estava aqui embaixo na ruptura. Banquial, em 75, que é uma outra também bonita, né? E foi a que mais matou gente. Ela vitimizou 230.000 pessoas por conta da ruptura propriamente dita e por conta das doenças que se propagaram durante o período pós-ruptura. É uma província na China, e aí China, muitas pessoas, vilarejos com alta densidade populacional. Foi construída pelos soviéticos em 51 e 52. Detalhe, como que é o assoalho soviético? Rocha. Como que é o assoalho chinês? Rocha com solo. Como que é o nosso? Basicamente solo. Então, quando a gente vai pedir os outros para ajudar a gente no projeto, tem que ver se o cara tem noção que a nossa vida aqui é diferente da deles. O que aconteceu quando a gente jogou fundão pro chão? Chamou o Morgenstern, que é o puta geotécnico que tem aí no Canadá. O cara entende de rocha. Ele chegou aqui, ele não conseguia nem entender o nosso solo tropical, que é esse solo porcaria aí, cheio de água, que deixa a gente doido. Cada hora ele tá de um jeito. Então, como que a gente vai confiar num cara que não entende da nossa tipologia? Foi mais ou menos o que aconteceu aí. Veio um povo que era muito bom de rocha para tentar fazer uma barragem em cima de uma fundação que era só de rocha. Então não dá para esperar que se tenha muita confiabilidade. Ela foi alteada no meio do caminho aí por conta de cheias, rompeu em 75. Tem relatos de que foi pedido que as comportas fossem abertas quando começou a encher. Mas como o vilarejo era pequeno e era difícil a comunicação, esse pedido de abertura de comporta não chegou. Então ficou todo mundo lá vendo o reservatório encher. E aí eu não sei não. Abrir comporta não ia resolver muita coisa não, porque o volume era muito grande. Talvez ia segurar um pouco mais a ruptura para dar tempo de evacuar. Ela tinha 15 metros de altura, pequena, mas com 137 metros de largura. Tem registro também de um tufão que aconteceu nesse dia aí. Quando o tufão veio, foi uma descarga absurda de quantitativo de água. E em 6 horas, desceu 701 milhões de metros cúbicos de água. Foram 62 barragens que romperam em cadeia por conta desse tufão. Ao todo aí, 15,7 bilhões de metros cúbicos de água. E todo mundo que ficou no caminho aí foi embora. E depois, por conta de doença, de epidemia, um bocado aí também entrou na conta da ruptura da barragem. Ela foi reconstruída em 86, reinaugurada agora em 93, e o reservatório dela está 34% maior do que era na época dessa ruptura. Quando a gente reconstrói barragem e faz um negócio diferente, é o maior dado duro que da primeira vez a gente fez errado. Então, isso juridicamente é difícil de um cara conseguir assim, se safar da acusação do doloso e do culposo, quando essas barragens são reconstruídas. Por isso que quando cai, o povo joga o resto pro chão, para não ter que assumir a culpa de que construiu da primeira vez errado. Aqui tá ela, ó, como é que ela era pequenininha, mas olha o tamanho do reservatório que ela tinha. Teton, em 76, nos Estados Unidos, é uma outra barragem muito interessante, que ela é uma barragem da Bureau. Bureau é o órgão certificador, é quem faz norma, igual a nossa BNT aqui. E aí a ruptura foi no primeiro enchimento,
que aconteceu em 5 de junho. Era uma área de sismicidade considerada. O basalto, que a gente tem aí, acha que ele é lindo, maravilhoso e resistente. Quando ele é fraturado, amigdaloidal, vesicular, ele é pouco resistente. Então, construído em cima de um basalto fraturado e ainda com riolito. A alta permeabilidade recebeu a descarga do reservatório e aí a ruptura veio pela fundação. Além disso, tinham várias cavernas na fundação que tentaram preencher com argamassa e aí não deu muito certo e o piping aconteceu muito lindamente lá na fundação. 11 vítimas fatais, mais de 2 bilhões de dólares pagos em indenizações e tem muito estudo dessa ruptura aqui. Como foi uma ruptura que pesou no bolso, em 76 a gente já era um pouco mais ajuizado, tem muita coisa aí pública e disponível sobre essa ruptura. Está aqui ela, a abertura do pipe na ombreira e aqui ela descendo como um todo. O que é interessante disso aqui é que a gente agora na legislação está obrigando todo mundo a pôr câmera lá para ficar tomando conta de barragem. Câmera não segura barragem, não. A câmera tem uma visão 2D no máximo. Se você está olhando a barragem aqui, você não está vendo o pipe. Você tem que ir lá olhar, raspar, para tentar enxergar problema. E nesse caso aqui, o engenheiro quis pôr a câmera para ele poder monitorar a barragem 24 horas por dia. A câmera só serviu para ter o filme da ruptura da barragem, que essa ruptura foi toda filmada por conta da câmera, que é o que a gente vê por aqui também. Câmera não é dispositivo de segurança, ela é um auxílio, mas ela não vai te ajudar a dar manutenção e controlar a operação de barragem, não. Euclides da Cunha, em 77, era uma hidrelétrica em São Paulo, foi uma ruptura em cascata em janeiro. Ela tinha uma altura de 92 quilômetros, rompeu por galgamento e levou outras 3 que estavam embaixo. É o maior incidente que a gente tem de hidrelétrica no país. E após esse acidente foi redimensionado e a gente passou a ser obrigado a entregar estudo hidrometeorológico. O que a gente vê nesses casos? Vocês estão vendo que a maioria das barragens antigamente eram barragens de água. Até agora a gente tem pouquíssimas aí de rejeito. E por que agora inverteu e a gente está vendo um monte de ruptura de rejeito e pouca de água? O que é a diferença básica? As duas são barragens. Uma segura a água e a outra segura rejeito. Qual que é o lance da barragem de água? Você quer gerar energia e ganhar dinheiro. Então, aquilo é construído de uma vez só. Você sobe aquele macição lá numa etapa única. E aí, aquilo a vida inteira vai operar com aquele volume. Qual que é o lance da barragem de rejeito? Aqui você vai estocar lixo, que não dá dinheiro para você em nada. A não ser agora que a gente descobriu que era julgado rejeito até 40% de ferro, né, dentro de barragem, agora aquilo virou produto. Mas, via de regra, o reservatório de barragem de rejeito é para lixo. E quando a gente vai jogar lixo, você não constrói aquilo de uma vez, você constrói em etapas. Quando você constrói em etapa, a chance de dar problema é maior. Porque você carrega de um jeito, depois vem de outro jeito, depois vem de um terceiro. E você muda esses critérios de estabilidade. As nossas barragens agora estão ficando velhas. Elas antigamente eram lindas, maravilhosas, novinhas. Agora elas estão ficando velhas. E barragem é igual a gente, ficou velha, dá problema. Ela começa a apresentar sintomas desse carregamento excessivo ao longo dos anos. E se fica velha, o que a gente tem que aumentar? Monitoramento e manutenção. O que a gente faz? Para de gastar dinheiro lá. Porque ela não tem mais capacidade de reservatório, então vai caçar outro lugar para construir barragem. É o grande equívoco nosso, gestão. A gente não quer fazer gestão, principalmente de problema. Acha que aquele trem vai ficar de pé lá pro resto da vida, não quer pôr um dinheirinho lá para plantar uma grama, para pôr alguém para andar na barragem. E aí, como agora elas estão velhas, a tendência é elas caírem pro chão. Vocês sabem quantas barragens a gente tem aqui? Que conta, né? Que conta é o quê? Que tem mais do que 15 metros de altura e tem mais de 3 milhões de metros cúbicos, que as outras pequenininhas não entram na conta. Nós temos 759 probabilidades de ver uma descendo para o chão aí. Quantas são estáveis? Todas. O que é estabilidade? É um papel. E aí cai para o chão, né? Uma outra discussão que a gente tem aí é dos fatores de estabilidade, que fica a norma brigando aí que barragem tem que ter fator de segurança 1,5. O que é fator de segurança 1,5? É um número. 1,5. Alguém é 50% maior que alguém. A barragem é uma carga.
Você constrói ali para segurar alguém que vai vir aqui dentro do reservatório. Água, rejeito, não importa. Se é 1,5, significa que a barragem segura 50% a mais da carga que está aqui dentro. Ou seja, ela tem uma probabilidade menor de cair. Se ela for 1,1, significa que segura só 10. Então, se você for lá e cuspir dentro do reservatório, você altera essa condição. Se ela é 1,7, segura 70%. Então, esse número conta para a gente a margem de segurança. Agora, esse número é o mesmo a vida inteira da barragem? Não, esse número muda. Esse número é o mesmo para barragem de rejeito, barragem de água, barragem grande, barragem pequena? Não, ele muda. Então, a gente tem que entender que você tem que fazer conta e ver qual que é o número daquela barragem. Até mesmo porque se ficar aí, a norma fala que é 1,5. Fundão era 1,58 e Brumadinho era 1,7. E caiu. Então, você está vendo que 1,5 não é o que você tem que apegar. Você tem que saber largar o trem de pé. O número é o que menos importa nessa consideração. Aqui, Euclides da Cunha, ela rompeu por essa lateral, aqui é a brecha que foi aberta. Merrispruit na África. Esse levantamento aí tem 2 anos que eu estou fazendo ele. E a partir dessa data aí é quando a gente começa até a ter mais dado disponível. Essa ruptura, eu conversei com um senhor que trabalhava na época da construção, ele trabalhava no Odebrecht. Conheci ele quando eu fui fazer um outro trabalho lá em Noc. E aí, quando eu falei que eu queria escrever dessa barragem, ele tinha todos os arquivos de projeto. Então, foi a primeira que eu tenho um monte de dados para poder contar efetivamente o que aconteceu. O que acontecia lá? Eram uns tanques, umas baias para receber rejeito de ouro. E aí o rejeito de ouro é um rejeito muito fino, extremamente saturado, bem problemático. Então, para segurar rejeito de ouro e rejeito de bauxita, a barragem tem que ser muito boa, porque aquilo é muito fininho. E aí, como que funcionava lá, né? De dia, quando tinha África, né? Meio do nada. De dia, quando tinha fiscalização, o cara fazia um controle tecnológico bacana da baia. De noite, quando não tinha ninguém lá olhando, o que fazia? Descia o cacete na produtividade. Então, você pega as taxas de produtividade, à noite construía mais baia, mais maciço do que de dia. Ué, mas tá de noite, não dá para enxergar, como é que construía mais? Era alguma coisa que, no mínimo, o fiscal de obra tinha que ter atenção. E como tá no meio da África, né, largou lá o trem de qualquer jeito e subiu dessa forma. Aí, um dia veio uma chuva de 50 milímetros em 30 minutos. O que é uma chuva para inundar Belo Horizonte aqui? Para inundar Vilarinho, né? Que geralmente inunda toda hora. É uma chuva mais ou menos aí de uns 100 milímetros no dia inteiro. Então, para chover em 30 minutos, 50 milímetros, vocês veem o quanto de chuva que é. É muita coisa. E na hora que isso aí entrou dentro do reservatório, o reservatório porcamente compactado, a água foi para dentro do maciço e teve a ruptura. Foram 17 vítimas fatais, a maioria estava ali perto da barragem trabalhando, e depois dessa ruptura aqui, a África criou o Código de Prática para resíduo de Minas. Até a África tem, e a gente não tem, até hoje, um código de postura. Aqui é o tanque. Eu gosto dessa foto. Depois que as barragens caíram pro chão, aí todo mundo virou geotécnico. O que tem de gente agora que é geotécnico, entendedor de barragem. Eu adoro quando eu vou nos lugares, o cara é geotécnico. Aí você pergunta, quantas barragens você fez na vida? Ah, não, você trabalha com projeto. Ué, então você não é geotécnico. Geotécnico é o cara que, além de desenhar esses rabiscos, ele vai lá, ó, e fica vendo o que está acontecendo. Geotécnico é o cara que é teórico e que é prático. Pode ser geólogo, pode ser engenheiro, não interessa. Mas é o cara que vai saber trabalhar essa bagunça aí. O que a teoria de mecânica dos solos fala pra gente? Que o solo é homogêneo. O solo é homogêneo? Não. Que o solo é isotrópico. Ele é isotrópico? Não. E que ele é contínuo. Ele é contínuo? Não. Então, isso é a teoria. Você precisa da teoria, que senão você não faz conta, você não modela. Agora, fica a teoria aqui num canto, e nesse outro canto aqui fica quem? A prática. É completamente diferente da teoria. E a gente que é geotécnico está onde? Aqui no meio. Tem hora que você vem para cá, tem hora que você vem para cá, e você tem que conduzir os dois aqui, ó, para eles conversarem e você ter estabilidade. Então, quando vocês que ainda estudam, quando vocês vierem e falam, você sabe quem que eu sou? Vocês foram ver se eu já construí barragem? Se eu estiver falando um monte de mentira,
Vocês, quando vão a uma palestra, vão sentar para escolher um curso de pós-graduação, vocês têm que ir lá e ver quem é o cara. Quem que é a pessoa que vai lá falar? A pessoa tem um Lattes, sabia? O Lattes é um currículo público. Para ela ser um pouquinho melhor do que os outros, ela tem que ir lá contar das publicações dela. O que ela já escreveu, que congresso que ela foi, quantas barragens ela fez, aí o CREA regulamenta. Então, vocês têm que procurar saber isso. Porque se alguém que fala para vocês alguma coisa não tem uma certa credibilidade, você tem que começar a ignorar esse cara. Porque senão você fica Google, né? Tudo que abre naquele Google lá, tá certo. Eu dou aula também, para graduação, que eu gosto de dar aula é para graduação. Dou aula para pós também, mas eu gosto da confusão da graduação. Porque vocês ficam assim, ai, não sei o que, tô perdido, o que eu vou fazer? Vocês vão sair daqui sabendo muito pouco, isso é fato. Na hora que vocês formam aqui, vocês formam assim, praticamente sabendo nada. Foi assim comigo também. A gente forma muito ruim. A gente vira gente depois que a gente sai daqui. Isso aqui é bom para quê? Você abrir sua cabeça. Então, quando você fica vendo essas matérias nada a ver, que no final das contas tem tudo a ver, é para você saber raciocinar. Quando a gente vai fazer projeto, qualquer projeto, não só de barragem, a gente é resolvedor de problema. O cara chega para você com um problema. Se você é limitado, você não consegue dar opção para o cara de resolução de problema. Se você tem uma cabeça aberta, você consegue ter 1000 opções. É isso que diferencia quem é bom de quem é ruim. Bom é o cara que resolve as coisas, não interessa como. E para o cara ser bom, ele tem que ter experiência. Então, essa questão da geotecnia e das barragens, vocês têm que ficar esperto. Por que eu estou contando esse caso? Porque eu cansei já de ir em palestra e o cara usar essa figura aqui, para falar que isso é liquefação. Puta merda, com um rejeito de ouro romper por liquefação, ele tem que ser mágico. O que é liquefação? Liquefação é o processo onde uma coisa aparentemente estável perde resistência e flui. Areia de praia. Você olha lá que parece que tá duro. Você pisou lá, a aguinha brotou e liquefez. Isso é liquefação. Quem que liquefaz? Só um tipo de material. Primeiro, o material tem que ser arenoso. Se ele não for arenoso, ele não liquefaz. Porque quem liquefaz são materiais contrácteis, que são os arenosos. Então, não vem falar que esses trem de bauxita, de ouro, liquefaz. Porque esse trem é fino igual um pó. Depois, ele precisa estar saturado. O que é saturado? Está cheio de água lá no vazio. Material fino nem vazio tem para saturar. Então, isso não liquefaz. E a terceira condição de liquefação é ele estar confinado. Que aí, na hora que ele está saturado, você carrega, a água espreme ele lá e ele liquefaz. Então, essa é a condição de liquefação. Isso aqui não é liquefação nem se você quiser. Não dá nem para mentir. E muita gente usa essa figura aí para falar que isso é liquefação. Isso aqui é a ruptura de Merritt-Strut. Aqui é a cara do tanque rompido. Mogpog, em 96, nas Filipinas. Essa ruptura aí é muito triste. Eu fui lá visitar esse povoado aí. Até hoje o povo está muito ferrado por conta dessa ruptura. Muita gente ficou queimada, muita gente ficou com nível de chumbo, cádmio no sangue. Então, as mulheres engravidavam, os bebês nasciam com deformidade por conta de contaminação. Então, uma ruptura assim, meio ruim da gente tentar entender. Ela aconteceu em 96, ela já tinha rompido em 93, é rejeito de cobre, extremamente tóxico. O cara que era dono da mina, ele teve a coragem de dizer que foi um ato de Deus, né? É uma população extremamente religiosa, que acredita mesmo nisso. E aí ele contou que por conta da população não fazer os sacrifícios lá que devia, Deus veio e puniu com a ruptura. Isso está escrito no depoimento do cara. A empresa é uma empresa canadense que fugiu do país. Como é que alguém foge, né? Em 96 já tinha muita coisa aí pra gente achar os outros. Ninguém fugiu, não. Deixaram fugir. Tem casos aí de pagamento de propina absurda pro governo. E aí, por isso que ela foi embora sem ter que arcar com nenhuma consequência. 200 milhões de toneladas que desceu. O impacto ambiental, assim, é visível até hoje. O lugar é quase que desértico. O governo mudou a legislação, mas até hoje está todo mundo aí bem ferrado. Isso aqui é uma foto, né, atual da região. Acabou com o rio, acabou com a vegetação, acabou com tudo. E quem ficou lá ainda ficou com as sequelas da contaminação.
Los Frailes, em 98, que é uma província na Sevilha, rompeu em abril. Foi um dos maiores acidentes ambientais da Espanha, resíduo tóxico também. Rompeu por pipe. Teve uma auditoria da Boliden, que era proprietária da mina, mas mesmo assim eles não conseguiram identificar o pipe. Está aqui a abertura e o material que desceu pelo vale. Mineração Rio Verde, que é a nossa aqui de Macacos, em 2001. Ela tinha uma condição de projeto que era uma ocupação de uma cava estável, só que depois que acabou a ocupação da cava, construiu-se uma casquinha de barragem no entorno da cava, e aí, como essa construção e a deposição foi descontrolada, teve a ruptura dessa casca. Então, quem rompeu não foi a cava, foi só essa casquinha de barragem em cima da cava. 80 hectares de danos que a gente tem aí, o córrego Taquaras completamente assoreado. O povo foi condenado à prisão, mas ninguém ficou preso. A Rio Verde, que era a dona da mineração, foi comprada pela MBR em 2006, agora ela é Vale. E o que é interessante para a gente é que o Copan, que é o Conselho Estadual nosso que faz lei de barragem, criou nessa data aqui um cadastramento de barragem. Então, até 2001, a gente nem sabia que barragem que a gente tinha. E a partir de 2001, a gente começou a saber. Mudou muita coisa? Não. Que agora a gente tem que dar benção para os órgãos federais e para o estadual. Se você pega as barragens que estão no federal e as barragens que estão no estadual, tem um gap de 92 estruturas, que ninguém nem sabe onde está. Então, os sistemas não conversam. Se os sistemas não conversam, a mineradora nada de braçada aí e passa a perna em todo mundo. Não que eu seja contra a mineração, que mineração é meu cliente, é eles que me pagam. Mas eu sou contra a sacanagem que a mineração faz, porque tem que extrair mesmo, a gente tem que viver de recurso. Se a gente acabar com a mineração, pega os iPhones, né, carro, geladeira, joga tudo no lixo, vão viver dentro da caverna. Porque a mineração, um lápis tem 16 minerais para ele existir. Só que a mineração tem que parar de ser antissustentável, até mesmo porque ela leva ferro. Se ela não sabe ser sustentável, ela perde dinheiro em processo. Quando ela começar a ser sustentável, ela vai lá, vai derrubar, fazer as coisas erradas todas, e depois ela vai consertar. E aí vai ficar todo mundo feliz. Então o problema não é a mineração, é a gente sacanear como a gente sacaneia. Isso aqui é uma vista que dá para ter até lá do Chefão. Você chega no Chefão e enxerga isso aí. Não tem muito dado, porque os dados sumiram. Um HD, né, externo sumiu de dentro da empresa aí, quando teve essa ruptura. Cataguases, em 2003, que era resíduo de papel, resíduo de cozimento, que é uma lignina, fica um licor preto extremamente que prega. Então, isso entrou no solo e acabou, esterilizou o solo inteiro da região. Desceu 1.200.000 e 106 hectares de dano ambiental. Isso aqui é a ruptura que aconteceu na lateral. Erro de projeto também. Foi construído em cima de solo ruim, solo saprolítico, que não tem resistência nenhuma para virar fundação de barragem. Camará, na Paraíba, era uma barragem de núcleo argiloso, mas ela era compactada com rolo, por isso que ela chama de CCR. Ao invés de você compactar solo, você compacta concreto. Lança o concreto e vai espremendo. Isso é bom? Não, você cria um monte de camadinha assim, ó, que na hora que a água vem, a água passa exatamente na camada. Ela rompeu no contato da rocha com o concreto, estudo ruim de integração de dois materiais bem distintos, os drenos extremamente colmatados por conta de estudo hidrológico e estudo de estabilidade ruim, 5 vítimas fatais, e ela também foi reconstruída e reinaugurada. Está aqui o apoio do concreto na rocha. Eu adoro esse povo aqui esperando a barragem cair. Está lá vigiando isso aqui descer. E aqui é a barragem que rompeu em cima do contato. Então ela teve uma falha nesse apoio. Quando a gente junta solo com rocha com concreto, tem que ficar esperto, porque é 3 coisas completamente diferentes. Tem que fazer os 3 conversar, senão a hora um entra em conflito lá e vai embora. Big Bay Lake, em 2004, no Mississippi, era uma barragem de água. A fundação era de material siltoso, extremamente erodível. Ela começou com uma surgência no pé às 11 da manhã de 1,3 centímetros. 1 hora depois já tinha 50 centímetros com água jorrando. E 25 minutos depois ela caiu para o chão. Foi uma surgência na fundação por conta do tulipa, o material silíquo-efês, porque ele era arenoso e saturado. E o volume que desceu aí foi de 4.000 metros cúbicos. A brecha que foi aberta e esse aqui é o vale.
Na investigação dessa ruptura, que é interessante, que a gente conseguiu umas fotos do filtro. Filtro é um material que drena, a água passa. E o filtro era impermeabilizado, tá vendo esse plástico? Então a água entrava aqui dentro e não tinha quando sair. Então não tem como esperar que a estrutura dessa aí fique de pé. Isso aqui era a foto da construção. Quando a gente trabalha em investigação, isso é bom para mulher fazer, porque a gente quer ruim mesmo de investigar. A gente vê um negócio assim, a gente vai lá no fundo, cria 1000 hipóteses, 999 estão erradas, mas uma vai estar certa. Que a gente tem uma cabeça meio maquiavélica para investigar. Então, quando a gente investiga acidente, a gente tem que pegar tudo. Dado de projeto, dado de construção, para a gente tentar ver o que aconteceu. Porque ninguém vai contar para a gente o que aconteceu. Em 2005, o Sistema Federal de Diques, que rompeu em Nova Orleans. Nova Orleans é uma estrutura que está abaixo do nível do mar. Então foram construídos diques em volta de toda a cidade para segurar essa água e a água não entrar para a cidade. E aí foi construída pelo US Army Corps, que é o Corpo de Engenharia do Exército, só que a manutenção era do município, o município não dava manutenção, eles superestimaram a capacidade da fundação, a fundação era em turfa, solo mole para a gente, que é solo sem resistência. Não consideraram que podia ter um NA máximo aqui por conta de chuva. O fator de segurança foi reduzido por conta de 30%. E aí a ruptura veio por conta de galgamento e de problema de fundação. Além disso, eles tinham uns reforços de estaca-prancha, umas estacas cravadas no solo para segurar as paredes da barragem. Isso também foi extremamente mal dimensionado. Foram 1.836 vítimas. Aqui é uma das fotos das paredes, ó. A cidade está aqui embaixo e os diques estavam aqui em cima. E vários romperam. Então você vê a ruptura das paredes e a água entrando para dentro da cidade. Em São Francisco, a barragem São Francisco em Miraí, era da Bal Minas, ela rompeu em 2006 com falha do Tulipa. E aí ela teve um galgamento também em 2007, resíduo corrosivo e tóxico, que desceu aí, pegaram 1.200 casas com 2 milhões de metros cúbicos e essa aí foi fechada. Ela não voltou a operar até então. Eles até tentaram voltar a operar, mas magicamente a gente conseguiu, o governo conseguiu segurar isso aí e não deu a licença para eles de operação novamente. A barragem rompeu aqui pela lateral e quando eles estavam tentando construir o novo vertedor, isso aqui é o vertedor de canal, ela rompeu. Apertadinho em 2008, em Rondônia, era uma barragem de água, rompeu antes de terminar a construção, 40 metros de altura, que foi construída em cima de rocha fraturada. Volume, isso aqui tá errado, viu? Pelo amor de Deus. Resíduo corrosivo barrageado, antes aqui, vocês receberam o material. Desceu 3,1 bilhões de metros cúbicos e 1.200 hectares. Tá aqui a barragem, sem muita estrutura, e aí o material desceu aqui pela ombreira. Algodões 1, em 2009, 250 quilômetros de Teresina, era uma barragem de regularização de água, de solo. Tem vários registros de deslizamento na ombreira direita. Tem um professor lá no Rio, que chama Saião, e ele que acompanhou todo esse problema aí de deslizamento. E aí, durante uns 10 anos, todos os relatórios anuais dele contam. Tem material deslizando na ombreira do vertedor, tem material deslizando na ombreira do vertedor. Aí, na hora que ele dava o relatório, eles iam lá, limpavam a ombreira, não tem material deslizando na ombreira do vertedor. Até que um dia deslizou mais do que o normal. E na hora que deslizou, levou o vertedor embora e aí a brecha foi aberta por dentro do vertedor. Erro, assim, de projeto sem explicação. 50 milhões de metros cúbicos, com onda até 20 metros de altura, 9 vítimas fatais. Tá ela aqui, ó, o vertedouro ficava dessa lateral. No mapeamento geológico, os deslizamentos ocorriam em toda essa seção aqui. Reservatório de Ática, na Hungria, é um resíduo corrosivo de bauxita de uma fábrica de alumínio. Essa ruptura aí chegou no Rio Danúbio, pegou boa parte dele. Não tem muita informação de causa, mas no dia teve uma chuva com 200% de NA acima do normal. Ou seja, provavelmente é um problema hidrológico. Também não tinha muito dado de investigação, então ela subiu em cima de uma fundação que era desconhecida. E quando ela rompeu, foi uma área de 40 quilômetros quadrados contaminada. 10 vítimas fatais e muita gente contaminada.
Isso aqui tem um site que chama The Big Picture Boston. É um site que sai tirando foto aí de coisas no mundo inteiro. E os caras foram tirar foto aí dessa ruptura. E é muito triste você ver assim, como que o povo fica depois de uma ruptura. A gente viu isso aqui muito de perto esse ano, né? Fundão até que não, porque foi pouca gente mais disseminada, mas essa agora foi difícil de entender. E essa sequência de foto aqui, você vê o povo queimado, o povo mutilado. Eles tiraram fotos, tem uma sequência de fotos assim, que é interessante de ver, apesar de ser bem terrorista. Mas aqui é o reservatório, ele rompeu nessa paredinha aqui, isso aqui é uma vista dele de baixo para cima. Mount Polley, no Canadá, que foi resíduos de cobre e ouro. Em 2010 já tinha várias rachaduras. 2010, 11, 12 não teve inspeção, porque o governo cortou verba. A última inspeção dela foi em 2013. Ela estava sendo operada desde 2011 com volume acima do que era o projeto. Teve uma falha estrutural. Lá eles têm um tal de um solo, que é um solo glacial, que é um solo que é típico deles, que é um solo que tem ciclos de congelamento e descongelamento muito intenso, então ele fica fragilizado. O mineral é muito frágil. A gente não tem isso aqui, mas é praticamente como o nosso solo mole, com a diferença que não é saturado. Então são mineralogias muito ruins. E aí teve uma ruptura que foi uma ruptura não drenada. Na hora que a água entrou nesse lugar, ela não tinha como desconfinar, ela não tinha como sair. E depois dessa ruptura aqui, ó, o Canadá veio e mudou toda a legislação. Essa aqui é uma outra ruptura que tem muito dado dela também. Dá para a gente entender bem o que aconteceu no processo de ruptura. A barragem ficava aqui, ó, e ela desceu. E isso aqui é o tal do solo glacial, essa beleza aqui, ó, toda cheia de filamentos, sem resistência nenhuma. Aí a gente já começa a ter umas lembranças do que aconteceu. Herculano, em 2014, essa é muito complicada de entender como é que era a configuração, porque eles não tinham projeto da barragem, eles operavam aqui 4 estruturas, 2 para rejeito e 2 para água, e ninguém sabe como é que aquilo era feito. Nessa data que eu já era gente, eu já trabalhava com barragem. E aí na época a gente foi sobrevoar, e na hora que o helicóptero parou lá em cima, a gente não conseguia nem ver onde é que era a barragem, porque ela era uma minhoca, ela era toda descontinuada. E o que aconteceu? Eles paralisaram o B1, porque B1 tinha problema. B4 começou a operar, mas também teve problema. E quando viram o problema na B4, voltaram para B1, só que B1 já estava com o filtro totalmente saturado, falhou. Essa ruptura ficou só dentro do empreendimento, por isso que ela não foi muito noticiada. 3 vítimas fatais. E o que é interessante dela é que eles perderam a licença e ano passado eles conseguiram voltar a operar de novo. Como? Com a obrigação de tirar todo o resíduo que ficou remanescente na barragem e trabalhar o tal do peixe. Esse trem de mineração seca, pelo amor de Deus, isso não existe não, viu? Mineração seca, mineração precisa de água. O que existe é resíduo dessecado, que é o peixe. Você tem a polpa é 70% de água e 30% de sólido, e você tem o peixe, que é 90% de sólido e 10% de água. E no meio do caminho aqui você tem filtragem, espessamento, hidrociclone, 500 mil processos para você trabalhar a retirada de água. É óbvio que se eu tiro água, eu não preciso de barragem, eu empilho. Então são processos mais estáveis. A barragem serve para a gente porque o processo de desaguamento é caro. Então você não tem onde jogar que a meleca, joga dentro da barragem, que é uma coisa que você constrói e controla. Mas eles voltaram a operar. Eu, inclusive, fui lá com meus alunos semestre passado, joguei os meninos lá debaixo da barragem. Ó, aqui tinha uma barragem que caiu. Eles estão bem tranquilos em relação a esse processo agora e melhoraram bastante. Mas na época da ruptura, eles estavam assim, de sacanagem, com um tanto de coisa que eles faziam nesse lançamento. Isso aqui é uma tentativa para mostrar a vocês onde é que era a barragem. Ó. A barragem era uma minhoca, ela vinha aqui assim, ó, e contornava. Mas não tem nem jeito de falar como é que era a estrutura, porque na hora que você olha até no Google as imagens antigas, você não consegue ver como é que ela era concebida. Fundão, 2015, não precisa nem ficar falando muito isso aí, né? Que a Globo, que é geotécnica, a maior, eu adoro quando eu vou lá dar entrevista, porque senta para discutir comigo como se eles fossem os maiores geotécnicos do planeta.
E eles querem que a gente fale o que eles querem que apareça na televisão. Eu falo assim, gente, mas não tem como. Quer que fale uma coisa que é errada. Mas, enfim, o que é interessante dessa ruptura aí, não tem muita coisa aqui não, porque eu até nem posso colocar, né? Mas como que funcionou essa ruptura? A gente tinha tem a barragem do Germano, que ficava aqui na lateral, e por conta de umas mudanças no processo, eles precisaram construir fundão para receber um outro tipo de resíduo. Só que na hora que você pega o projeto lá, fundão ia receber um rejeito arenoso na frente e um rejeito fino atrás, para você poder subir o alteamento de montante sem problema. Isso aconteceu? Não. Durante a construção da barragem, jogaram fino aqui na frente, o arenoso foi lá para trás, o comprimento de praia, que era a distância de material seco, tinha que ser de 200 metros, tinha hora que ele era de 60 centímetros, era para ter um tapete drenante, aí na investigação foi visto que o tapete drenante foi construído pela metade, então assim, uma sucessão de equívocos toda mapeada, dado que a gente consegue verificar. Até que, quando foi em 2015, o que a barragem fez? Eu vou ficar aqui não. Porque tem mais ou menos 5 anos que eu estou contando para vocês que eu estou estranho. Vocês estão fazendo a operação aqui. Hoje eu vou descer. Então, a barragem de fundão não desceu de uma hora para outra, não. Tem mais ou menos 5 anos de dado, contando todas as alterações de projeto que foram feitas sem investigação, todos os lançamentos de rejeito que foram feitos de forma equivocada e todos os dados de monitoramento que foram negligenciados na hora de verificar a estabilidade. Então, essa ruptura aí é uma das rupturas mais interessantes que a gente tem aqui perto, e tem um relatório do Morgenstern, que é o relatório que conta isso tudo. Então, você consegue ver aí que foi bem uma cagada de operação mesmo. Não tem outra coisa para a gente falar dessa ruptura. 62 milhões de metros cúbicos, um dano ambiental que está até hoje aí a gente tentando consertar, e 17 vítimas fatais. Isso tudo que eu contei para vocês está escrito aqui, de todos os problemas que tiveram nos diques, na operação, mas como é muito teórico, contar e deixar para vocês verem o material fica mais fácil. Aqui era a estrutura, né? Então aqui era a barragenzinha do fundão. Isso aqui foi um recuo que eles tentaram construir. Essa é a estrutura antes da ruptura e essa aqui era a estrutura após a ruptura. Esse material depois vocês podem pegar, tá? Isso aí é de um livro que eu vou publicar agora, mas ele já está registrado, então vocês podem usar. Juízo usando as coisas dos outros. A gente, quando usa dado dos outros, tem que pôr o nome do cara lá. Senão, o dia que o cara acordar meio nervoso, ele processa você por conta de dado autoral. Mas isso aí vocês podem usar, que já está registrado esse levantamento todo aí. Aqui uma foto de 2015, no momento da pós-ruptura. Aqui em dezembro, com ainda o vale bem estranho. E essa em 2019, onde já tem estrutura aqui, quase que 100% recuperada. Oroville, em 2017, na Califórnia, romperam algumas galerias do vertedouro operacional. Foi um problema de galgamento na estrutura. Eles já tinham uma recomendação de rebaixar o reservatório e não rebaixaram. Aí veio uma chuva, que era a década milenar, e pegou esse material como um todo. 100 vítimas fatais, mas pessoas evacuadas e 2,8 metros cúbicos aqui de água descendo por segundo na região da ruptura. Eu tenho um vídeo, eu não vou conseguir passar para vocês, mas depois eu posso até mandar. Isso aqui era um vertedouro de emergência, onde não tinha que passar água nenhuma. Olha o tanto de água que estava passando. E aí, na hora que começou a passar muita água aqui, essa água encheu aqui dentro do reservatório e verteu pela barragem. Então, essa área toda aqui foi lavada. A barragem não caiu, mas ela ficou próximo de cair por conta dessa lavagem. Isso aqui é um infográfico tentando explicar o que aconteceu, né? Eles já tinham pedido para construir um vertedouro novo, não quiseram construir. E aí, na hora que choveu e começou a descer mais água por esse vertedouro aqui, a água passou exatamente aonde eles queriam construir o vertedouro e não foi aprovado. E aí a gente teve o galgamento. Brumadinho, que aconteceu em 2019. Esse treco aí ainda está em investigação, então não tem muita coisa para a gente falar, a não ser a tristeza que é ver aquela condição.
Eu conhecia muita gente que estava lá de baixo, então, assim, uma ruptura foda. Não tem outra palavra pra gente falar aquilo, não. Você saber que alguém larga um monte de gente almoçando debaixo de uma barragem que tinha que sair em 4 minutos, é uma sacanagem, né? Ninguém consegue correr. Se aqui a gente tivesse correr, ninguém sai daqui em 4 minutos. Então, é um erro de gestão, plano de ação emergencial que não funcionou. Além disso, o que aconteceu lá, né? Quando vocês veem aquele vídeo do negócio descendo, tinha uns caras aqui embaixo correndo. Vocês viram esses caras? Esses caras, eu já trabalhei com eles, conhecia todos. O que eles estavam fazendo lá embaixo? Furando a barragem inteira. Pensa num balão. O balão tá cheio de pressão. Era a barragem. A barragem estava lazagada. Tem dado de piezômetro jorrando água desde julho do ano passado. E você vai, me pega um cara e põe ele lá debaixo da barragem para furar a barragem com uns canudinhos, porque DHP é uns canudinhos, né? Grande, que você enfia lá para tentar despressurizar. Tenta furar um balão. O que vai acontecer? O balão explode. Então é a mesma coisa que aconteceu lá. Além de ter sido negligenciado uma condição de extrema pressurização, ainda me põe um povo lá embaixo para furar no pé da barragem com os caninhos desse tamanho aqui. Ah, pelo amor de Deus. Não tinha outra coisa para acontecer, a não ser aquilo descer. Era muita sorte se aquilo não descesse. Então, quando vocês veem o material desintegrando e indo embora, é porque você alterou a pequena estabilidade que ainda tinha aqui embaixo. E aí ele começa a descer pela base e aquilo tudo foi pro chão. E aí aqueles vídeos horrorosos que a gente vê aí, já sabe tudo que aconteceu. Não foi a última ruptura que a gente tem catalogada, não. Coati, em 2009, em julho, rompeu também uma barraginha de água lá perto de Salvador. Ela era monitorada pela Associação de Moradores. E aí o prefeito falou que choveu muito, e aí as barragens de cima romperam, essa aqui rompeu também. Mentira, que as barragens de cima que romperam foram para outra área de drenagem, e essa aí rompeu porque ela estava ruim mesmo. Aí não tem projeto, aí não tem nada, aí não tem manutenção, e aí você vê que é erro de projeto e de operação. Foi um galgamento que aconteceu e 300 pessoas desabrigadas, 100 vítimas fatais. Tá aqui a barragem. Essas barragens da Bahia é uma confusão, porque o povo lá adora fazer açude para falar que não é barragem, e aí na hora que chove esse trem rompe muito lindamente, porque não tem compactação, não tem projeto. Eles constroem barragem lá igual a gente vai na padaria e compra pão. Uma coisa assim, completamente sem critério. E a última que a gente tem aí, o registro, foi a de Toddbrook, que aconteceu agora em julho. Essa ruptura eu fui lá ver também. Eu estava no aeroporto, voltando de férias, meu voo fez escala em Londres. Aí na hora que eu estou lá no aeroporto, naquela conversação fiada de ver Instagram, ver LinkedIn, tô vendo lá, confusão aqui em Londres. Falei, gente, eu tô aqui, vou ficar aqui. Aí eu arrumei um desespero, desci, troquei meu voo. Falei, vou lá, é um sinal. Tô aqui, acontecendo uma ruptura, deixa eu lá ver o que está acontecendo. Aí desci, perdi meu voo e fui lá ver o que aconteceu. O que aconteceu? Barragem lindona lá, teve um problema no vertedouro lateral, e aí um problema estrutural, ele desconfinou um pouquinho, e na hora que ele desconfinou, a água do reservatório começou a passar pela parede. E na hora que ela passou, ela foi lavando e abrindo maciço. Se isso continuasse, ela ia descer. Mas o que foi mais impressionante na hora que eu cheguei lá? O tanto de gente ajudando. Porque aqui fica todo mundo olhando, nossa, vai cair, deixa eu ver, vai cair o dinheiro que eu vou ter daqui a pouco. Fica todo mundo esperando o trem ruim acontecer. Lá, estava todo mundo ajudando. Tinha morador com baldinho, tirando água do reservatório. Claro que isso não vai resolver, né? Mas estava lá ajudando. Tinha bombeiro com helicóptero tirando água. Tinha bombeiro dentro do reservatório bombeando água. Tinha morador ajudando a pôr só cimento dentro de saco para dentro do vertedor. Então, você chegava no lugar, claro que tudo dentro de um limite de segurança, mas estava todo mundo ajudando. Todo mundo querendo segurar aquilo e não ver acontecer uma ruptura. Tá aqui o que aconteceu, essa paredinha que quebrou, e na hora que ela quebrou, ficou fragilizada essa seção. Aqui é a foto até que eu tirei do cara dentro do reservatório, tirando água mesmo com o baldinho. E eles seguraram isso lá, isso aí ficou estável. E agora, acho que semana passada, que o prefeito lá até que me mandou, que eu cheguei lá, né, filho, quer ver o que está acontecendo, se o brasileiro me deixa trabalhar com esse negócio. Ele me mandou o projeto, eles já estão recuperando esse negócio aí, já está tudo consertado. E ó,
rapidez e velocidade da luz. Já está tudo tranquilo. Isso aqui são os avisos que eles circularam lá. Isso aqui é o processo de reconstrução. E os moradores aqui de baixo, ó, tudo milionário, tudo seguro, lá ajudando, saíram de casa para ajudar a segurar a barragem. Aí com isso, né, por que a gente fala dessas coisas ruins todas aí? Porque é muito chato ter que ficar explicando isso aí. Isso não era para cair, não precisa cair. Se cai, né, o que aconteceu? Quando a gente fala dessas rupturas aí, a gente precisa entender que papel não segura barragem. Não é projeto, não é o plano de ação, não é só RT, não é um papelzinho que você vai entregar para alguém lá que aquilo vai segurar a barragem. Então, a gente precisa implementar as coisas. Ruptura é acidente? Amor de Deus, né? Não é. Acidente é uma coisa que você não mapeia. Ruptura você mapeia. Nós vamos acabar com as barragens? Tem jeito. Barragem vai continuar existindo. Nós vamos reduzir barragem, mas acabar com barragem não tem jeito. Inspeção dispara a condição de problema na barragem. Então, a gente tem que ter o hábito de andar na barragem. Você não constrói aquilo e vai lá e tira foto, né? Drone. Eu tenho visto empresa agora que faz inspeção com drone. Ah, pelo amor de Deus. O drone é ótimo para você tirar uma foto lá e pôr o seu relatório. Mas você tem que andar na barragem. Você tem que ir lá e ver o que está acontecendo. Barragem é igual um menino pequeno. Você não pode largar aquilo lá. Tem que ficar tomando conta daquilo o tempo todo. E quando a gente fala de segurança de barragem é ter bom projeto, ter boa construção, ter uma excelente operação, saber monitorar e aplicar a legislação. Segurança de barragem não é só lei, não. Você tem que ter um ciclo de variáveis bem mapeadas para a gente poder integrar. E para finalizar isso, se ficar um pouco pensativo, depois dessas coisas ruins todas aí, né? A gente tem que lembrar que toda decisão nossa tem uma consequência. A gente que trabalha com essas coisas que é gigante aí, a gente mata os outros muito fácil. E isso tudo é uma decisão. A gente toma decisão toda hora. Na hora que você acorda, você decide. Você quer levantar da cama, quer ficar lá apertando sua neca. Na hora que você vem para a aula, você decide. Você quer prestar atenção no que aquele cara está falando. Ou se você está ali, ai, tô doido para ir embora. Né? Vocês aqui ainda têm a vantagem que isso aqui não é pago. Né? Os de particular ainda acham que tô pagando. Grandes coisas. Está pagando para estar sentado aqui. Não está pagando para perturbar. Para aprender. A gente decide o que você vai comer, o que a gente vai beber e decide. Vou fazer projeto com muito dado, com pouco dado. Vou trabalhar para você que vai me apertar. Vou trabalhar para o cara que faz mais sondagem, para o cara que faz menos sondagem. Vou assumir risco. Vou ficar com a culpa de que matei 10, 5, 20, 300 pessoas. Isso é uma decisão. Quando a gente estuda, quando a gente é estudante, as nossas decisões são ruins, porque a gente tem pouca noção do que é o risco. Quando a gente vai ficando velho, isso tem que prestar para alguma coisa. Ficar velho significa ter mais noção das consequências das nossas escolhas. Por isso que a gente vai ficando mais esperto. Porque se não for para ficar esperto, tem que ficar velho. Então, quando vocês saírem daqui, né, comecem a entender que essa diversão, porque você está na Disneylândia, isso aqui acaba. E aí você vai começar a responder pelas consequências das escolhas que vocês vão tomar. E fique esperto. Primeiro, que lá fora é uma selva. E segundo, que você tem que ter responsabilidade. Se você não começar a ter responsabilidade, assim, as coisas ficam um tiquinho mais difícil. Em termos de segurança, o que a gente vê com essas rupturas todas aí? Você precisa ter alta gestão comprometida de empresa, você tem que ter operação estruturada, você tem que saber fazer projeto, tem que saber construir, você tem que ter construção compatível com o que foi desenhado, você tem que ter manual de operação, fazer inspeção, tem que saber atender impacto ambiental, tem que fazer plano de ação e tem que fazer plano de fechamento. Se você não fizer isso aí, a gente chega muito fácil nessas condições de ruptura. Aí, então, meus contatos, se precisarem, não mandar mensagem no WhatsApp, não, que eu não respondo, não. Mas, se precisar de alguma coisa, pode me mandar e-mail. Demora, às vezes, um pouquinho para responder, mas eu sempre vou responder. Espero que vocês tenham gostado.